eu gostaria que quem trouxe Bíblia aí, ou celular, abrisse em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que a afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Eu fiquei pensando qual o título eu daria a esta mensagem, e eu acho que eu mudei umas 3, 4 vezes o título dela, mas para finalizar, eu deixei como título: quando a graça de Deus se torna necessária. Quando a graça de Deus se torna necessária. Irmãos, a palavra que eu quero ministrar é a você, que está aqui nessa noite, a você que, nas suas orações, nos seus momentos com Deus, tem se sentido frustrado, tem se sentido, como eu poderia dizer, se sentido desprestigiado por Deus, por você ter apresentado o seu motivo, a sua necessidade, ou a necessidade daquela pessoa que você ama, ao Senhor, e por inúmeras vezes você já repetiu a sua oração, por inúmeras vezes você já pediu ao Senhor que te desse uma resposta, que falasse com você, mas embora você tenha se empenhado tanto nessa oração, nesse pedido, você tem tido a impressão de que o Senhor não está te ouvindo. Aquela sensação de que quando você procura alguma coisa e não encontra. Eu particularmente, quando eu perco alguma coisa que eu procuro, me irrita, porque eu vou ali, volto, procuro aqui, procuro ali, não encontro, e me dá uma irritação tremenda. E essa sensação de você procurar algo e não encontrar é terrível. A sensação de você chamar por alguém que não te responde. Tem quando você chama o seu filho em casa e ele não responde? Já aconteceu com você? E causa uma irritação porque você fala, chama, e ele está te ouvindo e fica calado. E vem aquele desespero, a vontade de você ir lá atrás dele e segurar ele. Me responde. E esta é a sensação quando nós clamamos a Deus, quando nós apresentamos a Deus a nossa necessidade, e nós sentimos que nós não estamos sendo ouvidos pelo Senhor. E esse pode ser o problema de muitas pessoas, porque muitos entendem que nem sempre a sua necessidade, que nem sempre o seu pedido, ele vai ser atendido. E algumas pessoas conseguem administrar esse problema na sua vida, algumas pessoas conseguem viver com esse problema e pedindo ao Senhor, conseguem em meio à dificuldade se manter, sobreviver. Mas algumas pessoas, elas não têm estrutura diante das dificuldades, dos problemas, e ela sucumbe diante da negativa, diante de alguns problemas, e a pessoa ela pode não ter estrutura para suportar durante algum tempo aquela situação que ela está vivendo, ou que um ente querido dela está passando. E algumas pessoas tendem a
entregar os pontos e desistir e falar: não, para mim não dá, chega, eu cansei, eu já pedi inúmeras vezes, eu não sou atendido, eu não sou respondido, então eu desisto. Mas algumas pessoas, elas não se entregam facilmente. Algumas pessoas são duras na queda. E embora ela receba ou não, ou ela receba a ausência de resposta, ela não se entrega e ela não se deixa levar por aquele motivo. E ela permanece, ela continua no seu propósito. E aí, irmãos, vem uma grande questão daquilo que você está pedindo a Deus, daquilo que você está buscando em Deus. O que você está buscando no Senhor é uma necessidade, ou aquilo que você está buscando de Deus é um desejo que você tem? Existe uma diferença de desejo para necessidade, não é verdade? Há uma diferença. Você está passeando num shopping, você olha numa vitrine, você olha uma roupa legal. Isso não acontece muito com os homens, né, Zazinha? Mas as mulheres, elas gostam de olhar uma vitrine, e quando elas veem, elas se sentem atraídas por uma vitrine. E aí o que acontece? Nem sempre aquilo que ela está vendo ali na vitrine é uma necessidade, não é verdade? Mas é um desejo. Ela sente desejo de ter, mas se porventura ela não tenha, caso ela não tenha, não vai fazer falta nenhuma para ela, não é verdade? Não é, Nanine? Não é assim que funciona? Mais ou menos, né? Algumas pessoas, se não olhou na vitrine, viu aquele vestido bonito e não comprou, ela vai sair frustrada achando que aquela era uma necessidade dela que não foi atendida, né? Mas o fato, irmãos, é que existe uma diferença entre desejo e necessidade. Necessidade é algo que é fundamental para você, é algo que é importante para a sua vida. Desejo é algo passageiro, é algo que não vai fazer tanta diferença assim na sua vida. E é interessante, irmão, que muitas vezes nós não entendemos o porquê e insistimos tanto em algo que julgamos ser melhor para nós. Às vezes nós não entendemos e a gente insiste, sem saber se a nossa insistência é sobre algo que vai ser importante para a sua vida ou não. A nossa visão, ela é muito limitada, não é verdade? Nós temos uma visão muito limitada. Nós não sabemos o que vem depois da curva, não é verdade? Quando nós estamos no trânsito, dirigindo, viajando, tem uma curva, você não sabe o que vem depois da curva. E muitas pessoas, mesmo sem saber o que vem depois da curva, se arriscam. Algumas pessoas, ao subir uma ladeira, ela não sabe o que virá depois da ladeira, e ela entra na contramão acreditando que não vai ter nada lá do outro lado. E muitas pessoas se acidentam e morrem porque elas tinham uma visão limitada daquilo e acreditaram na sorte. Mas a visão de Deus para nós, para os nossos problemas, não é como a nossa visão. Porque Deus não olha, Deus ele sabe o que está depois da curva. Deus ele sabe o que está depois daquela ladeira que você não sabia. Deus ele sabe. A visão de Deus para a minha vida, a visão de Deus para a sua vida, ela vai além da minha visão. Ela vai além daquilo que eu quero. Então muitas vezes aquilo que eu peço a Deus, aquilo que eu clamo a Deus, e eu não tenho de Deus uma resposta, eu culpo Deus muitas vezes por Deus não estar me dando, não estar me respondendo no tempo que eu quero, ou da maneira que eu gostaria que Deus me respondesse. E aí, nós nos frustramos muitas vezes por não ter essa visão, por nós termos essa visão limitada acerca de Deus. A palavra de Deus diz que nós não vemos como o Senhor vê, que os planos de Deus para nós são muito maiores do que o que nós imaginamos. Os planos de Deus, irmãos, são superiores.
aos nossos, e muitas vezes nós não conseguimos dimensionar o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Nós vivemos o presente, e nós queremos que as coisas, as respostas, elas venham no nosso tempo, no nosso momento. Mas a visão de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. Aquilo que muitas vezes parece ser bom para você hoje, lá na frente você vai entender que não foi. E nós, infelizmente, assim como os nossos filhos, né, nós falamos tanto com os nossos filhos acerca disso, mas muitas vezes nós não estamos preparados para o não de Deus, não é verdade? Quando a gente ora e pede a Deus alguma coisa e a gente recebe de Deus um não, ou recebe de Deus um talvez, ou não recebe de Deus coisa nenhuma, a gente se frustra, porque a gente gostaria que aquilo que nós estamos pedindo fosse nos dado no momento que a gente está pedindo. Às vezes nós somos surpreendidos por Deus, e às vezes você pede e a resposta vem a galope, e às vezes você pede a Deus e você não tem a resposta. Eu já ouvi pessoas falarem comigo que oraram durante 20, 30 anos pelo esposo, pela esposa, oraram por uma questão durante 30 anos, e 30 anos depois o Senhor respondeu. E aí é a questão: você vai parar de orar? Você vai se entregar diante da dificuldade, e você vai deixar a pessoa, ou vai deixar o seu problema de lado? Ou você vai entender que Deus vai responder no tempo dele, e você vai falar: Senhor, então eu vou descansar e vou deixar o Senhor agir no seu tempo? Então nós precisamos ter esse entendimento. Ainda que você esteja cansado, eu quero te dizer para você não desistir. Sabe por quê, irmãos, que a gente não pode desistir? Porque existe uma força, uma força dentro de nós que nem nós mesmos conhecemos, né? Nós mesmo não sabemos que somos capazes de resistir. E existem pessoas com características diferentes, existem pessoas que são determinadas naquilo que querem, e as pessoas não cedem, elas não desistem diante da dificuldade, são pessoas determinadas. E existem pessoas que você precisa falar: não, cara, não desiste não, continua, você vai conseguir. E existem pessoas que você não precisa falar nada, fala: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou continuar, eu vou continuar firme. Então a grande questão que envolve tudo isso é porque o nosso corpo, irmão, ele é uma máquina, né? Ele é uma máquina, verdadeiramente falando, e nós somos sujeitos a tudo. As reações do nosso corpo, né? Aquilo que nós sentimos, muitas vezes, o que nós sentimos em nosso corpo, né? As reações que vêm, elas podem desencadear problemas gravíssimos, problemas seríssimos. E depende muito de como você vai lidar com essas situações. Depende muito de como você vai atravessar esse problema. Algumas pessoas, elas passam por um problema, por uma dificuldade, e aquele problema a afeta de tal maneira que começa a atingir a sua parte física, o seu corpo físico, a sua parte mental. Existem pessoas que são afetadas tão drasticamente por algum problema, que aquele problema começa a gerar problemas de saúde na pessoa. A pessoa começa a passar por dificuldade, gastrite, dor de cabeça, déficit de atenção. A pessoa passa a não ter interesse por algumas coisas. As pessoas, elas perdem o ânimo, a motivação. Tudo isso reflexo, muitas vezes, de situações mal administradas dentro dela. Isso tudo porque nós estamos falando, nós como seres humanos,
suscetíveis a problemas, inúmeros problemas de saúde, de ordem física, de ordem mental, de ordem espiritual. Em se tratando de questões espirituais, que talvez seja o motivo maior da nossa pregação, da nossa palavra nesta noite, é que muitas vezes nós nos entregamos diante de problemas que são espirituais, e que nós temos a chave, nós temos o caminho para seguir, e muitas vezes nós não discernimos a vontade de Deus, nós não discernimos aquilo que Deus tem para nós, e você se entrega diante daquela dificuldade, daquele problema. Por isso, o Senhor me despertou para trazer essa palavra para os irmãos, porque talvez o que nos falta para vencermos certas situações na vida da gente, é a gente ter um pouco de entendimento, a gente ter a fórmula para a gente conseguir driblar esses problemas e a gente vencer. Porque é possível vencer. É possível quando você se empenha, quando você se esforça, quando você está determinado naquilo que você quer, você vence. Ainda que diante de Deus você tenha uma resposta negativa, ou você não tenha resposta nenhuma. Porque o fato de Deus não responder, o fato de Deus não conceder o seu pedido, não quer dizer que você se tornou um derrotado. Não quer dizer que Deus está negando algo porque você é menos crente do que o outro, porque Deus não está te ouvindo, porque a sua oração não está sendo suficiente diante de Deus. Não, é porque Deus tem a maneira dele de agir na sua vida. Deus, ele tem o tempo de agir, Deus sabe o que é melhor para você. Ainda que você não entenda, e ainda que você fique bravo com Deus, porque Paulo, no texto que nós lemos de Coríntios, Paulo orou a Deus e pediu, e ele não pediu uma única vez. Eu entendo que o fato de Paulo ter orado 3 vezes, tenha significado que Paulo não estava satisfeito com a ausência de Deus na sua oração. E ele orou 1 vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes. Eu vou pedir a Ludmila, que está ali, para ela exibir um videozinho rápido, coisa de 2 minutos, 3 minutos, que relata a história de uma mulher que talvez aqui muitos de nós aqui conheçam. Se eu falar o nome, talvez ninguém lembre, mas assim que vocês assistirem um vídeo, vocês vão lembrar. Quem se lembra de Gabriele Andersen, 1984, Olimpíada de Los Angeles. Essa mulher da Suécia, ela estava participando de uma maratona de mulheres, 1984, na Olimpíada de Los Angeles. Ela foi a 27ª colocada. Mas a determinação dessa mulher a tornou muito mais famosa, muito mais conhecida do que a que tirou em primeiro lugar. Essa mulher se tornou um símbolo de superação, um símbolo de vontade, um símbolo de querer, de vencer. Ela sabia que ela não seria a primeira colocada, e ela poderia ter desistido naquele primeiro momento. Na hora que ela começou a sentir, a 500 metros da linha de chegada, ela começou a sentir os efeitos da desidratação, ela começou a sentir os efeitos do desgaste físico que ela estava vivendo, e no momento em que ela começou a cambalear, começou a sentir ali o peso, a dor muscular, que ela começou a sentir a fraqueza, chegaram as pessoas para poder segurar, para poder ajudá-la. Ela disse que não, ela queria chegar ao final, independente se ela seria a vencedora, a primeira colocada ou a última colocada. Ela queria vencer, ela queria chegar no final. A determinação é algo que está dentro de nós, irmãos.
A determinação está dentro de mim, está dentro de você. E você tem duas opções. Você tem uma opção, desistir. A segunda opção é você continuar. A segunda opção é continuar. Eu não estou falando agora da Gabriele, eu estou falando de você. Você tem dois caminhos: ou desistir ou continuar. Ainda que aos seus olhos até hoje você esteja pensando que Deus não está atento à sua oração, ainda que você esteja pensando que Deus não está aí, nem aí para o seu pedido, mas eu quero dizer a você que Deus, Ele olha além da curva. Deus, Ele enxerga além da ladeira. Deus está vendo lá na frente. Lá na frente. Vocês entendem? Conseguem entender, irmãos? É importante que a gente entenda isso. Quando nós falamos de fraqueza, o conceito de fraqueza, né, irmãos, é ausência de força, não é? Eu estou fraco porque eu não tenho mais força. É ausência de força. Ou esgotamento da energia. Em termos físicos, quando somos submetidos ou nos submetemos o nosso corpo à exaustão, ele atinge o limite do esgotamento. E esse esgotamento, ele pode ser entendido como de várias formas, né? Esgotamento físico, que eu já falei, esgotamento mental, emocional. Quando nós somos submetidos a isso, a ideia que nós temos é de que todas as minhas forças se foram, eu não vou conseguir mais. Talvez se naquele momento que alguém se aproximou dela para poder segurá-la pelo braço, se ela entendesse que ela não conseguiria, talvez ela teria dado o braço para ser socorrida. Eu estava vendo uma palavra do presidente da Ucrânia, o Volodymyr, e no primeiro momento, quando as tropas russas começaram a entrar e a invadir a Ucrânia, o presidente americano enviou para ele uma mensagem perguntando se ele queria que eles fossem resgatá-lo. Ele disse o seguinte, que carona ele não queria, mas se os Estados Unidos quisessem enviar armas, ele aceitaria. Ele não se entregou, mas ele se determinou que ele iria lutar, que ele iria vencer, independente do grau de força que aparente ter o seu inimigo. Que às vezes nós nos entregamos diante da nossa pequenez, diante do nosso problema. Você olha para o seu problema como sendo muito superior a você, e aí você se entrega a ele porque você acha que você é incapaz de superar o seu inimigo. Nós só saberemos se nós sairemos vencedores ou perdedores quando a gente atravessar a curva, não é verdade? Só quando nós passarmos pela curva, ou quando eu subir a ladeira e chegar do outro lado, aí eu sei se eu venci ou se eu perdi. Mas até lá, eu não tenho direito de me entregar. Você não tem o direito de se entregar. Você não tem esse direito. O texto que nós lemos, irmãos, que fala sobre Paulo, eu considero esse texto um texto paradoxal. É um paradoxo, né? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Eu poderia entender que fraqueza é fraqueza. Eu estou fraco, né? Estou fraco, não tem aquela... A galinha da Angola, é. Estou fraco, então deve ter alguns estou fraco. Tem estou fraco aí? Tem algum estou fraco aí? Que bom, gente, tão feliz. É um texto curioso esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12.
A aflição de Paulo, ela não foi retirada dele. Paulo viveu uma crise. Hoje eu estava conversando lá em casa, eu e Marcelo, e aí a gente entrou nesse assunto. Que espinho era aquele que Paulo tinha na carne? Do texto que a gente leu. Nós não sabemos qual era o espinho que Paulo tinha na carne. Ninguém sabe, nenhum teólogo ousou a dizer. Muitos conjecturaram, falaram algumas coisas, mas ninguém se atreve a falar, não, o espinho na carne de Paulo era esse. Mas o fato é que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Tinha algo que o incomodava, tinha algo que o limitava enquanto homem. E ele lutava. Paulo lutava de todas as formas e clamava com toda a intensidade a Deus que tirasse dele aquilo, porque aquilo o atormentava. Ele orava a Deus e ele pedia a Deus, porque Paulo, ele orava com intensidade, ele orava a Deus com fé, e ele pedia uma resposta de Deus. Mas Deus não o concedeu, Deus não deu a ele o que ele pedia a Deus. Deus não respondeu a ele, muito pelo contrário, não respondeu aquilo que ele pedia a Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, é importante que sabemos que havia uma promessa de Deus na vida de Paulo. Havia uma promessa. Deus não respondeu, porém Deus prometeu a Paulo. Havia uma promessa. E Paulo, ele entendeu que ele deveria se apegar à promessa de Deus na vida dele. Porque muitas vezes Deus, ele não vai te dar ou vai responder aquilo que você está orando e pedindo a Deus, mas ele vai te prometer algo. E aí você tem que se apegar à promessa de Deus. Diante de uma limitação, de uma oração não respondida, o que é importante destacar, que o pedido feito por Paulo não foi concedido na forma exata em que ele o apresentou a Deus, mas ele recebeu de Deus a garantia que Deus o sustentaria. Ele recebeu de Deus essa garantia, olha, eu te sustento, porque a minha graça te basta. Eli no início leu o texto, ele falou, o que é graça? A graça é favor de Deus, é um favor imerecido, você não merece, mas Deus, ele te dá. O texto nos revela um caso típico de uma oração fervorosa, oferecida a Deus sem dúvida de fé, porque eu não duvido da fé que Paulo tinha e da intensidade com que ele colocava aquilo diante de Deus. Ao menos entendemos que não foi respondida da forma em que ele desejava, embora respondida na garantia da graça que seria suficiente para sustentá-lo. O texto nos deixa uma lição clara que nós não devemos achar que todas as nossas orações serão respondidas e que não devemos ficar desapontados ou desanimados caso não seja respondida da forma ou no tempo que desejamos. Não desanime, irmãos. Se a sua oração não está sendo respondida na forma que você quer ou no tempo que você gostaria que Deus respondesse, não desanime. Não desista, porque ainda que sejam 500 metros, a linha de chegada está ali na frente. Ó. Existe uma linha de chegada, irmãos. E você precisa visualizar essa linha, ainda que você feche os seus olhos e contemple a linha lá na frente. Contemple a linha. Eu não vou contar para vocês o milagre hoje, mas eu vou contar o milagre para vocês um pouquinho depois. Esse dia eu estava saindo daqui, no auditório,
Eu estava indo para casa, passei num determinado ponto. Quando eu olhei para um determinado lugar, eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, esse lugar aqui tem um dono. Eu não quero contar o milagre para vocês ainda. E aí fui para casa. 3 dias depois, me veio a resposta da minha oração. E eu conversando com a minha esposa lá, eu falei com ela. Eu falei: eu orei por isso segunda-feira. Há 2 anos que nós estávamos aguardando essa resposta. Eu orei na segunda, na quinta-feira, se eu não me engano, veio a resposta. A sua linha de chegada pode estar daqui a 2 anos, daqui a 1 mês. A sua linha de chegada pode estar daqui a 20 anos. Pode ser que você não consiga ultrapassar a linha de chegada, mas o seu pódio vai estar garantido. Vocês sabiam, irmãos, que talvez você fale: por que Deus não me responde? Por que eu não recebo de Deus essa resposta? E por você não receber, talvez você ache que você não tenha fé demais. Você acha que, né, o irmão Valtir falava que quando fé demais não cheira bem, né? O irmão Valtir usava muito essa expressão. Mas pode ser que você ache que você não tenha fé suficiente para aquilo que você tem pedido a Deus. E eu queria dizer para você que talvez não tenha sido só a sua oração que não foi respondida por Deus. Você sabia que na Bíblia alguns homens tiveram as suas orações negadas por Deus? Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16 até o 20, Davi, ele teve a sua oração negada. Alguém lembra? Davi teve um relacionamento, e desse relacionamento que Davi teve, a esposa de Urias, né, teve um filho com Davi, um filho do pecado, e esse filho adoeceu. E em um determinado momento, Davi, sabendo que a enfermidade do filho era para a morte, Davi começou a clamar a Deus, se ajoelhou diante de Deus, e Davi passou uma noite inteira deitado no chão, em jejum, orando e pedindo a Deus que não matasse o filho dele, que não deixasse o filho dele morrer. E os seus auxiliares foram até Davi, e conversando, tentando oferecer, falando com ele, e Davi não ouvia ninguém. Davi estava ali convicto de que Deus não deixaria o filho dele morrer, até que recebeu a notícia de que o filho dele havia falecido. Naquele momento que Davi recebeu a notícia, Davi se levantou da onde ele estava, lavou o seu corpo, se alimentou, porque ele estava em jejum, deve ter bebido água, comeu, se limpou, e entendeu que a negativa de Deus naquele momento era o melhor para ele. Davi poderia ter ficado pior, diante daquela situação, poderia ter ficado pior por Deus não ter poupado a vida do filho dele. Mas Davi entendeu a resposta de Deus. Davi entendeu que Deus tinha um plano através daquela situação. Jesus foi negado. Vocês sabiam que Jesus foi negado? Jesus estava lá para ser crucificado, e o que Jesus disse? Se possível, foi afastado? Não. E ele sabia, Jesus sabia, que embora ele como
na condição de homem, que ele estava ali sentindo os efeitos da crucificação, ele sabia que ele sabia que se Deus quisesse, Deus poderia dar um jeito e tirá-lo dali. Poderia. Por isso que ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Mas cabia a Jesus cumprir o plano de redenção ali na cruz. Então foi negado. Então eu quero te alegrar, meu irmão, dizer que se até hoje você não teve uma resposta positiva de Deus naquilo que você está pedindo, saiba que alguns não tiveram por uma razão que eu garanto a você que tinha um motivo muito maior por trás. E eu quero dizer a você que se você não recebeu de Deus ainda, saiba que a graça de Deus, ela é com você, ela está te acompanhando, independente da resposta de Deus para a sua vida. E olha só, uma outra coisa interessante. Tem um texto que em 2 Reis, capítulo 20, fala do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava com uma enfermidade, se eu não me engano, de morte. E ele orou a Deus e pediu a Deus que concedesse a ele mais tempo de vida. Quantos anos Deus concedeu a Ezequias de vida? Mais 15 anos. Ele ficou mais 15 anos vivo. Deus deu a ele de crédito, 15 anos. Mas eu estava lendo alguma coisa acerca de Ezequias, alguns comentários, que diz o seguinte, que aqueles 15 anos de vida de Ezequias não foram bons anos de vida. Ele cometeu 2 grandes erros, Ezequias, que comprometeu o reinado dele. Então, às vezes, eu me recordo, não sei se foi um livro que eu li, ou alguém que me falou, alguma coisa que foi um livro que eu li, de uma mãe, e essa mãe tinha um filho que tinha um problema, e esse filho ficava numa cadeira de rodas. E a mãe, ela observava que o filho ficava na janela de casa, vendo as crianças jogarem bola na rua. E ela não entendia por que o filho dela estava numa cadeira de rodas, e os outros meninos estavam na rua lá brincando, e ela ficava pedindo a Deus que permitisse o filho dela sair daquela cadeira de roda e ir para a rua brincar com os filhos. E aquela mãe insistiu tanto com Deus, até que ela recebeu a resposta da oração que ela pedia. Eu não sei exatamente a história, mas aquele menino voltou a andar por alguma razão. E a história relata que aquele menino, ele se tornou um grande problema para a mãe, a ponto da mãe ter se arrependido de ter pedido para aquele menino voltar a andar. Então, às vezes, irmãos, nós não entendemos o propósito de Deus. Nós não entendemos. Às vezes você tem aí um problema físico que te limita, e você tem que se habituar a viver com esse problema. Você tem que ter aí, ou tem alguma coisa no coração, ou tem uma prótese, ou tem alguma coisa, e você fica se perguntando a Deus: por que eu tenho esse problema? Por que eu sou assim? Por que eu sou diferente de fulano? Por que fulano é melhor do que eu sou? Mas você não entende o plano de Deus para a sua vida. E aí a gente questiona Deus. Para Paulo, parece não haver, irmãos, uma relação de fraqueza com a limitação de força, com o limite de força. Se você ficou fraco, né? Você ficou fraco, então a tendência normal é: eu estou cansado, estou fraco, eu vou parar e vou descansar. Para Paulo parecia não haver essa distinção. Através da sua vida, Paulo está dizendo, ele quer dizer para você o seguinte: olha, você que está cansado, continue. Você que está doente, não fique prostrado, se levante.
Você que está triste, você está triste por alguma razão, sorria. É isso que ele diz, sorria. Deus, Ele quer usar, irmãos, a sua fraqueza, Ele quer usar a minha fraqueza para mostrar a força dEle em nós. Ele quer usar a minha fraqueza para mostrar a força dEle em mim. Isso nos torna dependentes de Deus. Isso nos faz dependermos todos os dias do Senhor. Há uma força em você, irmãos, há uma força em mim, que nem mesmo nós sabemos que temos. Eu acredito que talvez nem aquela mulher ali sabia da força que ela tinha. Mas uma coisa é certa, ela tinha determinação, ela queria chegar. Uma mulher que treinou talvez uma vida inteira, uma mulher que abriu mão de muita coisa, e ela chegou naquela situação, ela falou, eu não vou me entregar. Aí eu falo a pergunta a você, você vai se entregar? Você que chegou até aqui? Você que chegou até aqui, você vai se entregar? Quantos anos você tem no Evangelho? Quantos anos você está caminhando na presença? Você vai se entregar? É isso que a palavra de Deus nos diz, você vai se entregar? Não foi para isso que você chegou até aqui, irmão. Não foi para isso que você orou tanto. Não foi para isso que você leu a Bíblia. Não foi para isso que você jejuou. Não foi para isso que você orou durante tanto tempo e hoje você vai sucumbir diante dessa situação. Não. É isso que o Senhor nos manda dizer. Não se entregue, porque você não chegou aqui para se render. Eu queria destacar, irmãos, 4 pontinhos muito rápidos para a gente estar finalizando. 4 situações possíveis que levaram, talvez, a oração de Paulo não ter sido respondida da forma como ele queria. A primeira, a graça poderia não ser maior do que a necessidade da oração. O caos que Paulo viveu poderia não ser arrancado, mas a graça de Deus supriria em abundância a necessidade da oração. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a graça foi maior na vida de Paulo do que a necessidade dele. Ele tinha uma necessidade, mas a graça de Deus era maior. Possivelmente Deus não tenha concedido porque Deus queria que a graça abundasse sobre a vida de Paulo. A segunda razão pode não ser para o bem da pessoa ou de você mesmo que ora, né, e que a coisa exata seja concedida a você. Então, pode não ser. Às vezes você está pedindo a Deus, você está orando a Deus, pedindo a Deus, mas será que aquilo que você está pedindo é para o bem da pessoa? Será que vai fazer bem para a pessoa ou para você? Você se conhece, você sabe. É complicado, irmão, sabe por quê? Não que Deus ele não queira nos dar, nos abençoar, mas muitas pessoas não conseguem administrar bem certas coisas, porque às vezes se Deus me abençoa, e Deus começa a me abençoar, e Deus começa a me prosperar, aí Deus me dá um belo carro, um carrão, Deus me dá uma casa na praia bonita, e de repente eu compro uma propriedade, aí o que acontece? Eu vivia uma vida de comunhão com a igreja, com os irmãos, mas agora esse final de semana eu não posso, porque eu vou estar lá na minha casa de praia. Não é verdade? Aí eu vou, aí chama aquele melhor amigo meu, vamos lá. Aí chega lá quando dá 4 horas, 5 horas, não, vamos ficar aqui, vamos para a reunião hoje não. Aí no outro final de semana eu tenho a fazenda, tem uns gados lá que eu preciso administrar, então eu tenho que ir lá cuidar dos gados. Aí
como é que eu vou para... Não posso, eu tenho que cuidar do gado. E aí, a gente acaba deixando as coisas de Deus de lado. Será que é isso que Deus quer para mim? Deus quer que eu tenha tudo isso, mas Ele quer ser exaltado na minha vida em todo momento. Para Deus, o que importa não é a prosperidade que Guilhermina e Zé Maria vão ter. Claro que Deus Ele vai se alegrar com a prosperidade de vocês, mas se na prosperidade de vocês, naquilo que Deus der a vocês, vocês deixarem Deus de lado por alguma razão, para Deus é melhor vocês continuarem como vocês estão. Porque Deus Ele conhece, irmãos, olha, Ele sabe o que está depois da curva. Terceiro pontinho, Deus muitas vezes tem algo melhor para nós do que seria a resposta imediata à nossa oração. Deus tem algo melhor, porque às vezes você está orando e fala, não, deixa esse sujeito continuar orando. É melhor ele orando do que se eu responder, ele vai parar e vai esquecer de mim, né? Então deixa ele orar, deixa ele me pedir, ele vai estar em comunhão comigo, vai estar me buscando, vai estar ali, então é melhor para ele. Deus não responde, irmão, porque nós somos assim, né? Hoje, quando eu acordei pela manhã, eu sabia que eu teria que ministrar a palavra hoje à noite, então eu não tenho muito esse hábito. Sou muito verdadeiro com os irmãos, não dessa forma. Mas eu acordei hoje pela manhã, me ajoelhei na beira da cama e comecei a orar e pedir a Deus que abençoasse a palavra que eu ministraria para a igreja hoje. Normalmente, quando eu acordo, eu sento na cama ali, faço a minha oração diante de Deus. Dependendo do momento, às vezes você levanta rapidinho, esquece até de orar, né? Mas, para Deus, é melhor eu estar de joelho diante dEle, ou é melhor eu levantar e esquecer que Deus me deu uma noite maravilhosa de sono? O que é melhor, irmã Lindaura? Eu ir para o joelho. Aí, se Deus quiser falar assim, Ricardo, você vai ter que... Toda semana você vai ter que levar uma palavra para a igreja. Foi misericórdia, que eu vou ter que ficar estudando todo dia a Bíblia e vou ter que ficar pedindo a Deus o tempo todo que me abençoe. Então, os irmãos entendem que para Deus, o que é importante para Ele é que o nome dele seja exaltado e glorificado. O importante é que a gente enche esse auditório aqui de vidas para Ele. Do que... claro, né, irmãos, a gente precisa entender isso. Claro que Deus quer o melhor para nós. Deus, Ele quer o melhor. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. E tem muita gente rica, tem muita gente aí que tem muita coisa e é bênção. É bênção. São pessoas que honram o nome do Senhor, onde estão falando do amor de Jesus. Mas Deus nos conhece. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu. Deus nos conhece, irmãos, melhor do que nós. Provavelmente não seria bom para nós se a nossa petição fosse de imediato respondida. Quem pode dizer o que é melhor para si? Se a coisa for obtida no nosso tempo, quem sabe em quanto tempo nos esqueceremos? Não é verdade? Recebeu hoje, Manidal, daqui um mês, esqueceu. Você lembra da bênção? Não, qual foi a bênção? Qual foi? Não lembro. Mas se Deus não te responder no tempo que você quer, você vai ficar um ano pedindo a Deus, todo dia lembrando de Deus. Olha só que bênção. Então nós precisamos discernir isso, irmãos. Quando você discerne, que você entende isso aí. Em Joel 3,10 diz assim: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou forte. Significa que a nossa força vem de Deus. Olha só, o povo de Israel, diante da situação, poderia falar: nós não temos armas para lutar, nós não temos condições de lutar. Alguém chegou para ele e falou: olha só, você tem um arado ali, você tem foice, você pode pegar aquele arado ali e transformar aquele arado em quê? Espada. Tem um arado ali que pode virar espada. Então nós podemos lutar sim. Tem aquela foice ali que ela pode virar uma lança. É verdade. Então nós estamos prontos para guerrear. Agora,
Ah, não, mas o que eu vou fazer com o arado? O que eu vou fazer com a foice? A gente já está derrotado. Entendem, irmãos? Deus, Ele nos dá estratégias para você continuar lutando. Deus, Ele te capacita para você continuar lutando. Você precisa visualizar o que Deus, Ele tem para você. Precisa visualizar. No Novo Testamento diz assim, né? Se refere muito à questão da fraqueza com força. O fraco que é forte, né? Tem um significado emblemático, né? Digo fraco, sou forte. Quem se sente forte, irmãos, porque Jesus, né? Ele usou muito isso, a questão da fraqueza, porque quando nós nos sentimos muito fortes, às vezes quando nós nos enchemos de orgulho e nos achamos fortes demais, nos achamos independentes demais, nós somos tendenciosos a achar que nós não dependemos de Deus. Eu não dependo de Deus porque eu sou autossuficiente, eu tenho a força, então eu não dependo de Deus. Mas a Bíblia relata o seguinte, que o Senhor, Ele quer usar os fracos, para que na fraqueza dos fracos, Ele mostre o poder dEle e a força dEle através da nossa fraqueza. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para Paulo, parece não haver relação, irmãos, com relação a isso. É muito importante que nós tomemos posse daquilo que o Senhor nos fala nessa noite, irmãos. A palavra de Deus, lá em Filipenses 4,13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, há em nós uma reserva de combustível. Eu acredito piamente que naquela mulher ali havia uma reserva dentro dela, que ela não tinha conhecimento daquilo ali. Ela não tinha entendimento, mas ela simplesmente fez uso de algo que talvez nem ela pudesse acreditar que teria, mas ela foi. E observe que quando ela ultrapassou a linha ali, ela desabou. Talvez se a linha não tivesse ali, ela continuaria mais alguns metros. Mas quando ela percebeu que ela chegou, ela desabou. Porque ela acreditou que ali era o final. Mas se aquela linha avançasse mais 20 metros, possivelmente ela conseguiria mais 20 metros. Existe uma reserva em mim, em você, existe uma reserva em nós, que essa reserva é colocada pelo Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus que habita em nós, essa reserva está dentro de nós, irmãos. E é isso que o Senhor diz para mim e para você. Há uma reserva de Deus em você, irmãos. Há uma reserva aí. E não pense você que a sua luta acabou. Não pense que você não tem condições de continuar lutando, porque você pode continuar lutando. Você tem condições de lutar. E Deus quer que você não retroceda, Deus não quer que você abaixe a cabeça, nem que você se entregue, mas o Senhor quer que você avance, que você continue, que você não abra mão do seu sonho, que você não abra mão do seu filho, que você não abra mão da sua família, que você não abra mão do seu casamento, da sua esposa. Não abra mão, porque o Senhor é com você. A graça de Deus, ela abunda sobre a sua vida. O favor que você não merece, Deus te concede nesta noite. O favor que você não merece, Deus derrama sobre a sua vida nessa noite, porque você é um servo dEle. Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Paulo entendeu, irmãos, que ele podia tudo. Paulo entendeu que ele poderia conviver com aquele espinho na carne, que ele poderia continuar a jornada dele, que ele poderia continuar, que aquele espinho não seria um empecilho na vida dele, não seria um problema dele. E ele mostrou para nós, ele mostra para nós hoje que o que Paulo fez, irmãos, limitado, nós não sabemos qual era a limitação que abatia o Paulo, mas ele lutou, ele conseguiu vencer. E eu quero dizer a você que você pode vencer. Você é um vencedor em Cristo Jesus.